Muito boa noite. Hoje o tópico ele é seasonal. Normalmente a gente fala sobre um tópico que ele é não relacionado com nenhuma época do nosso ano, mas hoje obviamente não dá para fugir de um tema que ele é específico, que ele dura algumas semanas em especial, mas a mensagem ela é eterna. Queria começar por aqui. Eles contam uma história que uma vez tinha um homem que foi estacionar o carro e aí de repente, obviamente que era um português, e esse português foi estacionar o carro, de repente ele chega e fala para o mocinho lá que está atrás dele, fala, posso ir para trás? Aí o mocinho lá que estava ajudando a estacionar o carro, fazendo as coordenadas fora do carro, fala, olha, não se preocupe doutor, eu aviso a hora que bater. E aí o mocinho lá, o motorista começou a dar ré, e aí aquele senhor fora do carro, dando as coordenadas, começou a fazer o movimento dele para trás, vai. E o cara continuou indo. De repente ele escuta, pum, bateu, o motorista saiu todo chateado. Falou, doutor, você não falou para mim que você ia me avisar a hora que bater? Aí diz o mocinho, claro, um minutinho. São 10 horas e 22 minutos da manhã. Ou seja, na vida, tudo é uma questão do approach certo, de entender a questão e responder a pergunta de uma forma certa. Obviamente que no caso do português, nós que não somos portugueses, não precisa se explicar que ele quis dizer avisa a hora que vai bater, quer dizer um pouco antes, não que são 10 horas e 22 minutos da manhã. Mas, se o português entender errado, as coordenadas não vão ajudar, e não só no caso que aqui teve até um prejuizinho. Queria, na verdade, quando a gente fala sobre Elul, os dias que vão, desde agora até Yom Kippur, inclusive, são muitos dias, 40 dias, acreditem se quiser, já está na esquina. É isso mesmo. Daqui a pouco Rosh Hashanah, 10 dias depois, o famoso dia do perdão, Yom Kippurim, em seguida Sukkot, Simchat Torah, tem aquela maratona literalmente dos Hagim. Olha, na verdade não é fácil mesmo. Para as mulheres tem a cozinha, visitas, quem vem, quem não vem, cozinha e esquenta, e Alachot Yom Tov, como cozinha e como não faz e como faz. Para os homens, fora que tem a cozinha, tem que comer, obviamente, esse é o papel dos homens, mas fora isso também tem selichot, tem que acordar mais cedo, não é fácil. Tem os cartões de Shana Tová, para quem manda, para quem não manda, não pode esquecer ninguém. Tem mitzvot também, a gente não pode esquecer. Shofar, depois o Lulav. Época do ano mais movimentado. E de fato, meus queridos, é uma maratona literalmente. E cansa. É cansativo. Quem fala que não é porque não está participando de verdade, está de telespectador. Viver estes dias que vão até Yom Kippur ou até Simchat Torah, esses 50 dias, são dias de verdade que cansa. A gente cansa, acorda mais cedo e a tefilá fica maior. É de verdade, é difícil, tem mitzvot novas que se aplicam, é uma maratona mesmo. É importante entender a questão de Hashem. Me avisa a hora que bater, para não responder para Hashem, são 10h22. O que Hashem quer da gente? Hashem questiona a gente com alguma coisa nesses dias em especial, e a gente tem que responder a pergunta certa para não sermos igual ao português. E eu sempre penso, na verdade, olha, a gente tem toda a lista de mitzvot, shofar, lulav. Tem muitas coisas que são muito importantes e indispensáveis mesmo, que a Hashem espera da gente nesses dias. Mas tem um único norte que direciona o processo de todos esses dias, até Simchat Torah inclusive. Tem um único norte, tem mitzvot, são acessórios muito importantes, vamos chamar assim com respeito, mas tem um norte power que a Hashem espera da gente. E qual que é o norte que a Hashem espera da gente? A palavra é composta de 5 letras. E talvez não seja uma novidade. Mudar. Mudança.
change. Ser algo diferente. Agora, bonitas palavras para falar talvez um Dvar Torah. Mas e quando é na prática, mudar o quê? Aí fica difícil. O que eu vou mudar? Porque, queridos, nós temos, Baruch Hashem, alguns anos de idade e algum histórico já na nossa vida. E já passaram-se muitos Rosh Hashanah, muitos dias de Slichot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Simchat Torah, e a gente falou que a gente vai mudar. E, de fato, é difícil. E às vezes a gente acaba não mudando mesmo. Às vezes a gente se atém tanto àqueles, entre aspas, de novo, sem desmerecer, detalhes, que são Slichot, Atarat Nedarim, se você é Sfaradi, é importantíssimo, acho que Nazi também, mas é menos divulgado, vamos chamar assim. Ou aquele Simanim, quando chega mais perto de Rosh Hashanah, se a gente já cobrou o peixe, aonde tem a romã, aonde tem coisas que a gente só acha, são frutas que só existem em Rosh Hashanah. Romã, Tâmara e daí por diante, não é? Aquele Simanim. E aí os homens que costumam, alguns já têm um costume bom de ir no mikve, óbvio, o ano inteiro a gente não come maçã e muito menos mel. Nesse ano a gente engole, nesse período, melhor dizendo, a gente quase acaba engolindo a colmeia inteira. É maçã com mel, é halá com mel. E Deus me livre, se for a halá normal, tem que ser aquela halá agulá, aquela redonda. Óbvio que tem costumes e devemos manter os costumes, mas esse não é o principal. Esse não é o propósito, não é o norte. O norte é mudar. Mudar o quê? A gente vai ver junto. O que mais ocupa, às vezes sem querer, a agenda pessoal de cada um de nós nesses dias é a cozinha, que ela é importante, é a romã, é a selichot, que também é muito importante. Mas o jackpot acaba ficando em segundo plano. E muitas vezes acontece que chega quase que no fim, lá em Yom Kippur, nos últimos 100 metros da maratona, e a gente já está pensando naquele caque com limonada, ou cada um que gosta de comer depois de Yom Kippur, e aí a gente olha e fala, uau, acabou, no dia seguinte a sinagoga já volta ao normal, esvazia, tem gente que já pensa nas férias, já vai viajar para Sukkot, feriado. E aí, de novo, uau! E o que a gente levou de tudo isso, meus queridos? E o eu é o mesmo às vezes, óbvio que sem querer. Mas a gente tem o tempo agora, esses minutos, para pensar um pouquinho sobre isso, que esse é o principal, esse é o jackpot do mês de Elul. Até Yom Kippur, inclusive, até Simchat Torah também. São 50 dias plus. Queria aprender, junto com vocês hoje, algo powerzíssimo, referente a esse tópico, que eu acho que a gente nunca pensou sobre isso. É o seguinte, o primeiro dos nossos avós, aquele que foi o fundador daquela locomotiva chamada Bnei Israel, que somos todos nós, motorista de tudo isso, com devido respeito, foi o grande, gigante Avraham Avinu. Avraham Avinu, na verdade, ele fez essa construção monumental chamada Povo Yehudi. E de repente, no fim da vida de Avraham Avinu, Hashem faz um espeto para ele. Fala algumas palavras sobre Avraham Avinu. Todos nós, que a gente sempre participe de alegrias, mas todos nós já fomos para, sei lá, faleceu fulano, longe de cada um de nós que não faleça, e aí, isso fez parte da vida, e talvez o Rav, alguém sábio, fala algumas palavras sobre ele, e a gente fica às vezes até emocionado ou o que for. E é bom, esse é o propósito, que a gente se mexa um pouquinho. Mas é difícil encontrar que Hashem fez o espeto sobre alguém. Falou umas palavrinhas depois do falecimento de alguém. No caso de Avraham Avinu, a gente sabe que Hashem falou umas palavras sobre ele, sobre algum dos avós. De repente, sobre Avraham Avinu tem um passuco muito interessante na Parashá, que conta o seguinte, na Torá Kedoshá, Ve Avraham Baba Yamim. Avraham Avinu é um homem que vinha nos dias, e óbvio, que a explicação que Ramim contam para a gente quer dizer que ele vinha nos dias. Todo mundo vai vindo com os dias e vai envelhecendo. Qual é o louvor de Avraham Avinu? Ve Avraham ba Bayamim. Então, na verdade, Ramim contam para a gente, que eu acho que é famoso, se não é que fique agora, que Avraham Avinu não fez os dias passarem sobre ele. Ele, cada dia na vida dele, contou. Baba Yamim, ele trouxe cada dia junto com ele para Hashem. Depois de 120 anos, Avraham Avinu falou, Hashem, nesse dia eu fiz isso, nesse dia eu fiz isso, nesse dia eu fiz isso. Cada dia de Avraham Avinu contou. Todos os dias.
Hashem testemunhou, então certeza que é verdade, não foi um exagero. Agora, a gente tem um problema aqui, que eu acho que a gente nunca pensou, mas eu gostaria de pensar junto com vocês, me permitam. O Rambam, com M, Maimonides, conta pra gente que esse mesmo Avram Avinu que Hashem disse, Baba Yamim, que cada dia dele contou e ele virou esse homem monumental, e óbvio deixou essa criação monumental chamada Povo Yehudi. No começo de sua vida, o Rambam traz isso nas leis de idolatria, o Avram Avinu himself fez idolatria. Sim, isso mesmo. Difícil falar, mas o Rambam conta pra gente pode repetir. Porque o pai de Avram Avinu era idólatra, e ele levava ele em lugares de idolatria. E Avram Avinu foi junto para esses lugares. E a pergunta magna que se faz é a seguinte: um minuto. Se Avram Avinu por alguns anos de vida fez idolatria, se fulano falasse que ele é Baba Yamim, tá bom. Ele não sabia, ele exagerou, não mediu as palavras, mas no caso foi Hashem. Como que Hashem falou que cada dia de Avram Avinu, que é o que espera de cada um de nós também, conte, não que a gente conte os dias, mas cada dia conte para o nosso eu mudar e sermos pessoas melhores, um minuto. Pode ser depois que ele virou Avram Avinu, Akedat Yitzhak, 10 testes, mas e o começo da vida dele? Como que é possível que Hashem disse ve Avram Baba Yamim toujours, sempre, always, todos os dias da vida dele? Mas como assim? No começo ele fez idolatria, esses dias para fora. E como a Torá diz, Ba Bayamim, cada dia dele foi monumental. Inclusive os dias de idolatria, que é uma das 3 piores averot onde Hashem se enoja de idolatria. Aqui é a pergunta. Como mudar? Essa foi a nossa pergunta. E Avram Avinu, Ba Bayamim, como pode ser? Vamos caminhar juntos uns minutos e a gente vê a resposta para Avram Avinu. E eu acho que é uma mensagem gigante para cada um de nós, hoje e aqui. É o seguinte. Tudo começou com Adam Arishon. A gente já volta para Avram Avinu e já volta como mudar, que é o norte desses dias, que a gente não pode esquecer disso. Olha que interessante, meus queridos. Adam Arishon era algo de estatura ruhani, espiritual, monumental. O que eu quero dizer com monumental? Quando a gente fala estatura espiritual, é muito importante lembrar que é como pessoa também, porque não dá para a pessoa ser espiritualmente uma pessoa alta, grande, porém, como pessoa ele é vulgar. Não existe isso. Isso por si só já merece atenção. Para a pessoa ser uma pessoa grande, não existe separar o eu ruhani espiritual do eu físico. Não existe isso. Se a pessoa ela é delicada, se ela é gentil, isso tudo compõe a fórmula chamada eu. Avram Avinu era esse eu grande, power, gigante, monumental. Como que a gente pode entender isso? Muito simples. Os Midrashim contam para a gente que na época que Adam Arishon estava vivo antes do pecado, o naipe dele era tão alto em tudo que o conceito Bet HaMikdash, templo, era inútil, desnecessário. porque Adam Arishon, ele próprio, era um Bet HaMikdash. Pessoal, tudo que a gente já ouviu falar do Bet HaMikdash, o Bet HaMikdash era desnecessário em Adam Arishon antes do pecado, porque ele era o Bet HaMikdash. Tenta imaginar quem era esse homem. Um pouquinho, pelo menos. Olhem que interessante. Adam Arishon, esse primeiro homem, antes do pecado mais uma vez, ele entendeu os segredos da Torá, dizem Chachamim pra gente, que nem Moshe Rabbeinu entendeu. Moshe Rabbeinu é aquele que passou a Torá, tudo que a gente tem vem dele. Adam Arishon entendeu mais do que o grande gigante Moshe Rabbeinu. Se isso não bastasse para a gente entender um pouquinho de quem era Adam Arishon, vamos ver onde eu quero chegar, está escrito que nem comer ele comia. Adam Arishon não comia. Quando está escrito que os anjos Malachim, Tsolim lo basar veyain, eles faziam carne para Adam Arishon e davam vinho para ele, porque precisavam ser anjos. Ele próprio podia fazer a churrasqueirinha dele lá e fazer o churrasco dele. Não, porque era carne, era uma comida espiritual, era mais do que humana. Ou seja, Adam Arishon nem comia nem bebia. Adam Arishon era um homem que entendeu mais do que Moshe Rabbeinu, a da Torá. Adam Arishon era um homem que ele era o Bet HaMikdash em corpo,
Nem precisava de Beit HaMikdash, era desnecessário na época dele, antes do pecado. E aí, pós o pecado de Adam Arishon, pronto, é outro mundo, é outra vida completamente. O que mudou? Resumidamente, bem de forma curta e rápida, as mulheres têm dores na gestação contra a Torá. Tudo isso por causa do pecado de Adam e Havá. O homem tem aquela dificuldade no trabalho, muito difícil, procurar parnassar o sustento dele. Isso tudo vem de Adam Arishon. Às vezes a gente fala para os filhos, olha, você acha que dinheiro nasce na árvore? De onde vem essa expressão? Não sei, mas eu vou me aventurar a falar. Antigamente, a parnassar o sustento nascia na árvore mesmo. Avraham Avinu ia lá e pegava o sustento dele e comia, não precisava trabalhar. Isso mesmo. Educação dos filhos, dificuldades, percalços, qualquer coisa que for, ficar preocupado que horas eles chegam em casa, amigos, tudo isso, pós-pecado de Adam Arishon. Está escrito na Torá tudo isso. E não menos grave, meus queridos, quando as pessoas falam aonde está Deus, ou Deus, o que é isso? Eu acredito em Deus, óbvio, mas não faz nada, nem sabe o que é Hashem. Isso é consequência do pecado de Adam Arishon, decadência de valores no nosso mundo. Tudo isso é falta de aparência visível de Hashem, que é consequência direta do pecado de Adam Arishon. Resumindo, Adam Arishon era um homem gigante antes do pecado. Depois do pecado, houve, como a gente mencionou, essas consequências e muitas outras que impactam a vida de cada ser humano, independente de onde ele mora e quem ele é. Agora, Adam Arishon era tão grande antes do pecado, meus queridos, entendam uma coisa. Está escrito que os anjos falaram para ele um pasuk que nós falamos na sexta-feira à noite na Tfilá, Bou venishtachave venichrea. Vamos nos prostar, nivrecha lifnei Hashem osenu, para Deus, Kihu Elohenu, porque Ele é nosso Deus. Quando os anjos falaram isso, eles queriam se prostrar para Adam Arishon. Por quê? Porque pensaram que Adam Arishon era Deus. De novo, imagine a diferença que tinha, a gente está mostrando de antes do pecado com depois, os anjos que estão perto de Akadosh Baruch Hu lá em cima, que a gente não tem nem noção o que é, mas dá para entender um pouco. Eles falaram, vamos nos prostrar, esse passo que a gente fala sexta-feira à noite na Tefilá, para Hashem. E acharam que quem era Hashem? Adam Arishon. Tudo mudou depois do pecado. E, na verdade, tudo mudou. A vida mudou. A gente entra num estádio Maracanã. 40, 50 mil pessoas, Allianz, Itaquerão, bom, todos os times, vai, ninguém se sinta aí excluído. Tem dezenas de milhares de pessoas. E a gente vai numa sinagoga, tem dezenas de pessoas. Deve ser o contrário. Esses estádios não foram criados para jogos de futebol. Certeza. Quando a Geulah chegar em breve, certeza. Vai ter shiur de Daf Yomi lá dentro. Vai ter shiur de Alachot. Inúmeros shiurim, cada um vai gostar de alguma coisa. Talvez para as mulheres vai ter Halabeik, vai ter um movimento de Chesed lá dentro, e para os homens também. Na verdade, tudo isso é porque Hashem saiu do mundo. Se escondeu. Porque Hashem se escondeu, essa mudança total, pelo fato, meus queridos, que Adam Arishon pecou. Agora, eu vou contar para vocês um segredo assustador. Diz o Gaon de Vilna o seguinte, e ele falou, eu posso repetir, eu nunca me aventuraria a falar isso, mas o Gaon de Vilna fala algo gigante, estrondo. Quando Hashem falou para Avraham Avinu, para Adam Arishon, antes de ele pecar, saiba, Adam Arishon, que tem uma fruta proibida lá. O Beyom, o Chrechamimenu, Motamut. No dia que você comer dessa fruta, aí o mundo vai mudar, como a gente mencionou, um monte de coisas que a gente mencionou há minutos atrás. Vai ter uma mudança total no mundo, que é o que a gente vive hoje em dia. Diz o Gaon de Vilna, no momento que Hashem falou que no dia que você comer a fruta, isso vai acontecer, pelo fato que Hashem falou isso, era obrigatório que Adam Arishon comesse. Porque Hashem falou, no dia que você comer dessa fruta, terá morte, o homem virará finito, antes ele era infinito, e toda essa decadência e mudança no corpo da mulher que a gente falou, e na educação dos filhos, e no sustento, todos os exemplos que a gente mencionou anteriormente. Mas já que Hashem falou no dia que você comer isso, ele não falou se você comer.
Diz o Gaon de Vilna, Avraham Avinu teve que comer. Sim, eu sei que é novidade. Óbvio que teve algum erro no livre-arbítrio dele na hora, mas acompanhe comigo. Todo mundo mudou e isso já estava um pouco programado, conforme o Gaon de Vilna nos trouxe até agora. Ou seja, esse mundo que a gente vive hoje não é o mundo que Hashem esperava, mas está escrito, no mundo o desculpe e o transtorno, estamos em manutenção. Tudo isso não é eterno, vai voltar a ser como era Adam Arishon antes do pecado. Agora, olha que interessante, ficou uma dúvida para a gente. Por que então? Tá certo, um pouco do erro aconteceu na hora que ele foi comer da fruta, mas diz o Gaon de Vilna, já estava programado. Porque Hashem falou, no dia que você comer, só voltava a chegar o dia, porque precisava já comer. Se Hashem falou, tem que acontecer, diz o Gaon. Qual foi o erro? Por que tão grave? O que aconteceu, meus queridos? Diz o Gaon de Vilna pra gente, isso que é Teshuvah, isso que é Elul, isso que é mudar, esse é o norte. O fato dele não ter falado 5 letrinhas, eu, e essas 5 letras, E, R, R, E, I, errei. O fato que Adam Arishon não falou I'm sorry, eu errei, direto. Quando Hashem falou para ele, Adam Arishon, você comeu da fruta? Ele falou, sim, comi. Ok. Hashem falou, quer dizer, para si mesmo, como se fosse, tá bom? Eu sabia que você ia comer, conforme a explicação do Gaon de Vilna, porque eu falei, no dia que você comer, Adam Arishon já tem que comer da fruta de alguma forma. Teve um erro muito pequeno lá. Qual foi o erro grave? Assim explica o Gaon de Vilna. O fato é que ele caiu e ficou no chão e não levantou. Adam Arishon demorou mais de uma centena de anos para fazer teshuvah e falar, eu errei, de imediato. Só quando Adam Arishon, dizem Ramim para a gente, viu que Caim, anos e anos e anos depois, fez teshuvah por ter matado o irmão, Adam Arishon falou, dava para fazer teshuvah, eu não sabia. Óbvio que, de novo, Adam Arishon nunca viu ninguém errar e não sabia como se fazia teshuvah. Mas a cobrança de Hashem para com ele, qual que era? Não era tanto erro, diz o Gaon de Vilna. Era o quê? Caiu e ficou no chão. Caiu, Habibi, levanta. Umu, stand up. Mais grave do que o erro, diz o Gaon de Vilna, é ficar caído no chão. E por isso, a gente passa por ter que trabalhar, dificuldades para dar luz, trabalho, criar os filhos, o homem virou finito. Tudo isso, Hashem desapareceu como se fosse do mundo, guerras, inquisição, holocausto, tudo. Por quê? Não pelo pecado de Adam Arishon. O pecado grave foi, assim explica o Gaon de Vilna, que ele não levantou depois de ter caído. Não disse eu estou errado, eu errei. E no português, claro, errar é humano. Isso a gente sabe. Mas às vezes a gente esquece, a gente acha que nós somos divinos. Esse é o erro. Ou seja, levantar. E o que é levantar, pessoal? Não ficar caído no chão. É mudar. É o seguinte, olha que interessante. Por que mudar? Cada um é diferente. E a Torá sabe disso. Até Yom Kippur, a sintonia é por irá, um pouco por temor. Sim, a gente vê em muitos livros. De Yom Kippur até Simchat Torah, a mudança é por amor a Hashem. Precisa dos dois. Mas tem que mudar em algum momento. A ideia é ir para frente e não ficar parado no mesmo lugar. É cair, ok, cair, pode ser no Shabbat, pode ser Lachot Nidah, pode ser Kashrut, pode ser porque eu olhei, porque eu falei, ou o frame of mind da minha cabeça, que valores eu tenho na minha cabeça. Tudo isso precisa mudar. Escolher uma coisa e falar, eu preciso mudar. O que quer dizer eu preciso mudar? Eu preciso mudar quer dizer eu não sou assim. Eu caí, eu posso levantar. Prestem comigo. É verdade, é não viver o passado. Talvez por isso, meus queridos, se a gente olhar para qualquer carro e lembrem, quando a gente vai no carro, a gente vê um carro, a gente vai lembrar do senhor também. O que é maior? O para-brisa frontal do carro, o vidro da frente, ou o retrovisor? Óbvio que o retrovisor é menor do que o vidro da frente do carro. Por quê? Porque para olhar para frente precisa de um vidro grande. Para olhar para trás a gente precisa de um retrovisor para olhar, aprender, mas o objetivo de Hashem é vai para frente, não estagna lá atrás. Sim, você errou, todo mundo erra. O problema de Adam Arishon não foi tanto o erro de Gaon de Vilna, foi não ter levantado e por isso toda essa consequência do mundo. É o seguinte,
O homem, ser humano, veio para o mundo para curtir o mundo. É para isso que a gente veio aqui. Assim explica o Meshilat Yesharim. Para curtir o mundo. Óbvio que tem regras de como curtir, senão a gente acaba se estabanando. Mas o objetivo de Hashem é que a gente curta o mundo de verdade, de forma saudável. Da melhor forma, sabendo que o quê? A melhor forma de curtir é crescer na vida. É mudar nosso eu. Não quantas romãs eu comi no Seder. Acho que a Hashem não vai perguntar isso para ninguém. Ou se a romã tem 613 caroços. Desculpa, mas não é por isso que a gente come romã. A romã não tem 613 caroços, desculpa. Não é esse o propósito. O propósito é mudar. Contam que tinha um fazendeiro e ele colocou o filho dele também, porque filho de fazendeiro, fazendeirinho, colocou o filho dele para trabalhar com gado. Todo dia o filho dele ia lá no campo, tirava leite da vaca, trazia para o pai vender, e assim eles cuidavam do sustento da família. Só que o filho gostava de cantar, então quando ele tirava o leite da vaca lá, ordenhava as vacas, ele cantava. Passou um cidadão da cidade grande, viu aquele menino cantando, uma voz maravilhosa. Então ele olha e fala, olha, deixa eu procurar o pai dele. Foi falar com o pai do menino, que também era fazendeiro, falou, olha, eu quero transformar o seu filho num cantor. A voz dele é maravilhosa. O pai fala, muito obrigado. E esse empresário fala, então vamos? Ele fala, não. Sabe, eu sou fazendeiro, meu avô é fazendeiro, e meu filho vai ser fazendeiro também. Mas podemos tentar, então, sabe o quê? Disse o empresário para o fazendeiro, não confia em mim, vamos para a cidade grande, a gente pega a opinião de outras pessoas e vamos ver se de fato o teu filho tem uma voz única, ímpar. Ok, foram. De repente as pessoas que escutaram esse menino falaram, uau, que voz doce, que voz agradável, que voz maravilhosa. Ele vai ser o próximo popstar. E aí quando aquele empresário escuta isso, com um grande sorriso, olha para o pai e fala, então, vamos fazer do seu filho um show? Diz o pai, vamos. O empresário ficou maravilhado. E o pai diz, vamos fazer dele um bom fazendeiro. Por quê? Porque meu avô é fazendeiro, eu sou fazendeiro e meu filho também tem que ser um fazendeiro. Fiquei pensando comigo mesmo, será que a gente não vive assim? Às vezes pode ser porque nosso pai era de uma forma, era maravilhoso, ou avô, a gente sempre pode melhorar um pouquinho. Tem o iPhone 10, 11, 12, 13, 14, já não sei que número que está. A gente pode dar um upgrade, não é proibido. Ou, cada um de nós tem um avô na nossa infância, um pai um pouco na nossa adolescência, e um pouquinho depois a gente já é o neto. Na vida da pessoa também, não só avô, pai e neto, dentro do estágio de vida da pessoa. Será que eu posso também mudar? Não, porque eu era assim, meu avô, quer dizer, quando eu era pequeno era assim, eu sou assim e assim eu serei. Exatamente o contrário disso são esses dias. Nós podemos viver neste mundo, diz Hashem, saboreando o Olam Abá. Na verdade, a gente pode ser um Olam Abá ambulante, um mundo vindouro ambulante nesse mundo mesmo. É isso que Hashem espera da gente nesses dias chamados dias, 50 dias. Porque qual a primeira coisa que Hashem criou, meus queridos? Qual a primeira coisa que Hashem criou no mundo? A primeira palavra da Torá, Bereshit. O que é Bereshit? Um novo começo. A primeira coisa que Hashem criou no mundo foi a new beginning. E Hashem falou, eu, maiúsculo, acredito em você. Agora, será que nós acreditamos em nós mesmos? Ou a gente precisa ser fazendeiro o resto da vida? Nada contra fazendeiros, mas só no exemplo. E olhem só que interessante. Cada um de nós tem Hashem dentro da gente, de verdade. A gente pode fugir, ir de um lugar para o outro, passar férias aqui, passar lá, e muda a nossa localização, e o Google logo nos detecta. É verdade. Mas a localização muda. Mas a pessoa é a mesma. Depende. Se a gente decidir, Hashem fala, o norte desses dias é a mudança. É verdade, tem slichot, tem romã, tem que cozinhar, tem que comprar terno novo, pode ser. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é o que eu vou trazer para mim mesmo e para Hashem nesses dias. Como eu vou olhar para a minha vida, para a Torá, para o mundo nesses dias. E pessoal, olha só que power, olha o que é um Yehudi.
o nome de Hashem, que é proibido a gente até falar, quando a gente fala Hashem na Tfilah, a gente fala Adô e depois Nai, nem falei aqui porque não pode, mas não está escrito assim. Na Torá está escrito as letras Yud, Rei, depois Vav e Rei. Se a gente fosse ler isso, daria outra forma, que eu não vou mencionar porque é proibido falar essa palavra do jeito que ela seria pronunciada. Diz o Rambam, quem fala isso, Deus me livre, talvez não tenha o Olam Haba. Mas a gente costuma dizer Adô e depois Nai, mas é Yud, Rei, letra Vav e letra Rei. Agora prestem atenção, pessoal. Próxima vez que vocês verem isso, lembrem, estava dando aula para um menino de 20 anos mais ou menos, 18, 19 anos. O nome dele é Joe K. Não pedi autorização para ele, então não vou falar o sobrenome. Mas ele me contou algo bombástico. Ele falou, Rabino, outro dia eu estava na sinagoga e eu prestei atenção e vi uma coisa maravilhosa. Será que procede? Eu falei, uau, eu nunca vi isso escrito. Mas, olhem que óbvio. O nome de Hashem, que é letra Rei, Yud, Rei, Vav e depois Rei. Se a gente pegar o Rei, ele é composto de um Dalet, no Sefer Torah, e um Yud. De novo, a letra Rei, ela é um Dalet, e o pezinho é um Yud. Letra Yud, Rei, Vav, a gente pode ler, em vez de nome de Hashem, Yehu, e a última letra Rei é um Dalet e um Yud, Yehudi. Pessoal, olhem que power! O nome de Hashem mais master que existe, que a gente nem pode verbalizar ele, a gente traduz como Adô, a gente lê Yud, Rei, Vav, Rei. Esse nome de Hashem é a palavra Yehudi, disse esse Joe, esse menino para mim. Uau, na hora eu falei, olha que brilhante isso! Cada um de nós tem a Kadosh Baruch Hu dentro da gente. É isso mesmo. Todo Yehudi é Hashem puro. Sujou um pouquinho. Hashem fala, muda, limpa. Stand up. Você não precisa ser fazendeiro a vida inteira, Habibi. Tchuvá é mudar. E mudar como, a gente perguntou? Tchuvá é quando a gente escuta alguma coisa legal. Uma sinagoga, um Dvar Torah, uma história, algo que a gente viu e impactou a gente. Mesmo que não for dentro da sinagoga, qual o problema? A gente tem que aprender de tudo. E falar, uau! É transformar esse uau em algum ato. Uau! Como é legal ser educado. Peraí, não para aqui. Dá um passo para frente, isso é tchuvá. Fala um minuto. Daqui para frente, eu vou falar bom dia para as pessoas com um sorriso. É isso. Isso é mudar. É aprender e na hora pensar um elemento prático pequeno. Isso é gigante. O meu eu mudou. A gente não precisa ser fazendeiro a vida inteira. Essa mudança pode ser entre eu, nós e Hashem, ou na horizontal, entre eu e uma pessoa. Mas é difícil mudar? É difícil mudar, por isso que a tchuvá vale tanto. Mas vou contar para vocês uma coisa muito interessante. Outro dia estava atendendo uma sessão com um psiquiatra americano que estava ensinando um grupo de pessoas. Eu tive o privilégio de participar. Esse psiquiatra e escritor estava contando para aquele pequeno grupo de pessoas o seguinte: tem algo hoje que é chamado neuroplasticidade. O que quer dizer isso? Até alguns anos atrás, a ciência, os psicólogos e o mundo achava que a pessoa não tem muito como mudar o cérebro, tem alguns comandos, e eles funcionam assim e não tem como mudar isso. O mundo da ciência entendeu hoje, de novo isso é chamado hoje em dia neuroplasticidade, que cada ato que a gente faz, e quanto mais a gente repete, olha que interessante, assim, a ciência, o estudo da ciência ensina pra gente hoje em dia, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, quanto mais a gente faz um ato, mais isso cria uma avenida funda na nossa cabeça. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, uma pessoa quando ela é alfabetizada, ela já tem 20 anos de idade, ela sabe ler, ela não precisa pensar nas letras Aleph, Bet, Aleph da Aba, ele já lê direto, A, B, C, e daí por diante da abacaxi ou carro, a palavra que for. Por quê? Porque já está tão enraizado na cabeça da pessoa, ele treinou tanto, ele formou uma avenida chamada leitura de letras, e ele nem pensa, já é subjetiva a leitura dele. Até agora se achava, um certo tempo atrás, que a pessoa cria uma avenida, ele tem que ser assim. A avenida não precisa ser só de leitura. Se é uma avenida de arrogância na cabeça, a pessoa acabou, ele foi criado arrogante, ficou arrogante e ele vai ser arrogante. Ou bravo, ou sisudo, ou nunca tem tempo, sei lá. Ou tem qualidades maravilhosas também. Tem que ser assim para sempre. Uma pessoa gentil, uma pessoa sorridente, uma pessoa calma, daí por diante.
a ciência aprende e chama mais uma vez de neuroplasticidade é o seguinte, que a gente pode fechar avenidas e abrir novas. Quando eu começar a me desabituar de ficar, por exemplo, nervoso, por exemplo, e eu começar a me habituar a ficar mais calmo, vai ser difícil no começo, porque a avenida está profunda, eu vou fazendo ela cada vez menos profunda, vou fazendo uma reforma naquela avenida e vou criar uma avenida nova chamada agora calma, ou sorriso, ou não ser crítico, ou o que for. Ou seja, a ciência chegou à conclusão da primeira palavra da Torá, Bereshit, novo começo. A gente não precisa ser assim, óbvio que no começo é difícil, porque a avenida tem lá, vamos ilustrar, 10 metros de profundidade, a gente precisa fazer ela virar 9,5, 9, 8, 7, até que muda. Mas nesses dias tem uma ajuda de Hashem tão forte que a gente consegue mudar. E se a gente subir 1 metro para Hashem, isso é maravilhoso, porque cada Yehudi é o nome de Hashem dentro dele. É isso mesmo. Agora olha que interessante. Quando a gente vê um Baal Teshuvah, uma pessoa que mudou, às vezes a gente fala, uau, às vezes a gente se incomoda. Porque deep down a gente sabe que ele, na verdade, no bom sentido, incrimina a gente que dá para mudar. Ele é a maior prova da neuroplasticidade física, espiritual, não só de matemática, física e química, mas de comportamento também. É isso mesmo. Agora a gente começa a entender um pouquinho a pergunta que a gente fez no começo, a outra pergunta de Avraham Avinu. Avraham Avinu veio grande, a Kadosh Baruch Hu, né? Grande, Deus me livre, nem grande a gente pode falar. Kadosh Baruch Hu veio e disse, Avraham Avinu é Baba Yamim, ele trouxe cada dia consigo, ele não passou pelos dias, ele carregou cada dia consigo e cada dia fez a diferença. A gente perguntou, mas ele fez idolatria? Não tem problema. Por quê? Deve ser que a resposta é que uma vez que a idolatria que Avraham Avinu fez, quando pequeno, anos e anos, repito, a idolatria é a coisa mais grave que existe para Hashem, uma das 3 averot mais graves. Mesmo idolatria, já que ela foi um trampolim para o futuro, e Avraham Avinu que viu que aquilo era tão vazio e foi via isso, ele encontrou Hashem, inclusive a prática de idolatria é chamado Baba Yamim. Essa é a resposta, meus queridos. Porque o problema nem tanto, como disse o Gaon Divina lá atrás, era ter caído. Avraham Avinu foi com os pais que ele podia ter feito. Avraham Avinu pegou quando viu isso e falou, opa, peraí, eu sou filho de fazendeiro, no caso de Avodazará, de idolatria, eu não preciso ser idólatra também. Avraham Avinu, não é que ele descobriu Hashem, ele mudou, ele criou, mostrou que o homem pode mudar. Neuroplasticidade há milhares de anos atrás. É isso mesmo. E se tem um mérito gigante de mudar, e também, quando a gente muda, a gente acaba influenciando os outros. Porque olha que interessante, quando a gente faz uma brachá bem feita, mesmo que não tenha ninguém olhando, o impacto espiritual disso é gigante, gigante, gigante. Contam, e é fato isso, história, que enquanto Hazonish estava estudando Torá em Bnei Brak, não tinha problemas em Bnei Brak, não tinha bombas, não tinha escudos, não tinha nada. Por quê? Não interessa, porque a Torá de um homem grande, ela protege muito. A Torá de pessoas menores, ela também é grande, porque a Torá em itself é gigante. Uma brachá feita, mesmo sem ver, ela é gigante sem ninguém ver a gente. Mas às vezes as pessoas veem a gente. E quando a gente faz uma amidá devagar na sinagoga, de repente o indivíduo do lado está fazendo amidá, ele olha para o lado e ele vê alguém fazendo amidá direito, ou rezando direito, e ele acaba sem querer, já aconteceu comigo isso, fala, uau, eu também quero fazer bem. Quando a gente vê alguém viajando ou conversando na reza ou o que for, às vezes acontece, mas a gente tem que se cuidar, a gente acaba às vezes sem querer escorregando. O mérito, uma pessoa rezou bem na sinagoga, outro abriu o olho e viu ele, outro abriu, talvez 10 pessoas rezaram bem aquele dia por causa dele, ele nem percebeu isso, mas ele impactou ele e a 10 pessoas mais. Qualquer mitzvah que a gente faz, a gente impacta outras pessoas. Se a gente vai numa sinagoga e ninguém conversa, ninguém tira o celular na hora da Hazará, eu não vou ter coragem de fazer isso, por vergonha, o que for, mas eu mudei, eu aprendi. A nossa mudança impacta os outros, meus queridos. É isso mesmo. Mudar é o meu eu. Mudar é ajudar os outros a mudarem. Porque quantos Eudim têm o privilégio de ter contato com Torá? Talvez 10%. E 90% não tem. 90% de 14 milhões é muito. São talvez 12 milhões e 600.
É muito. Eles não têm contato de Torá. Pega um shiur, repassa para eles. Quem de nós não tem um amigo, algum conhecido, que não sabe nada? Passa um shiur para eles, fala, escuta aí, vê se você vai gostar. Às vezes, essa pessoa vai gostar. E eu nem vou saber disso. Eu não. Mas Hashem para sempre. Você mudou uma pessoa, às vezes mudou uma família, você mudou o mundo para sempre. É isso mesmo. Quando eu escuto alguma coisa boa, agora, na hora faz. Isso é mudar. Escutei quanto é importante estudar a Torá. Pensa agora em marcar um Havruta. Uma vez por semana, mas não vou ver. Fala, olha, esse é meu teste, até tal dia eu tenho que ter um Havruta, se vira, vai num shiur. Não perde, isso é tchuvá. É muito mais do que maçã com mel, porque Hashem nunca vai perguntar para a gente quantas maçãs com mel a gente comeu no Rosh Hashanah. Porque maçã com mel qualquer um pode comer. Não que nossos minagim não sejam importantes, mas nosso eu, é uma mudança, é não ser fazendeiro para sempre. Muda nosso dia. Pessoal, estudar a Torá muda o nosso dia, muda a nossa vida. O momento mais gostoso de quem tem o mérito de estudar a Torá é aqueles 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas, é o que for para cada pessoa. Mas aquele é o melhor momento do dia. É onde eu estou em touch comigo mesmo, estou em touch com Hashem, onde eu paro de ser um computador, um celular, uma mensagem, um WhatsApp, um Insta. Eu viro eu mesmo. É algo maravilhoso, é um privilégio. E quando a gente fica longe da Ruhaniut, a gente sente falta. Quando eu sou uma mulher e eu escuto algo de Tzniut, pensa, eu vou mudar alguma coisa, um dia por semana, é muito, mas eu não vou abrir mão. Durante esse período, nem que seja até Rosh Hashanah, isso é tchuvá, porque o meu eu não é o mesmo eu que era antes. Ou eu acendi as velas no minuto da Adlakat Nerot, Erev Shabbat, a véspera de Shabbat, eu vou acender 1 minuto antes. É muito, é muito. Estava em Israel faz pouco tempo, e era um Shabbat, e tinha placas lá nos prédios, no bairro que eu estava, em Beit Vagar, esse Shabbat a gente vai receber Shabbat antes. Eu me aproximei, e quanto antes estava escrito que as mulheres iam acender as velas? 5 minutos mais cedo. Porque é mudar. E toda mudança para Hashem ela é muito valorizada. Isso é Chodesh Elul. É muito mais do que só Slichot, pessoal, sem desmerecer. Porque Slichot a gente fala. E Chodesh Elul é para nós sermos e não somente fazermos. Eu vou contar para vocês uma história onde qualquer ato tem um impacto gigante. E às vezes a gente vê, sempre Hashem vê, mas às vezes a gente não percebe. História verdadeira, e com isso a gente termina, é o seguinte. Akiva, só os nomes foram mudados, mas a história é 100% verdadeira. E o lugar também. Akiva estudava em Ponovitch. Esse famoso Yeshiva de Ponovitch, centenas de alunos. E quem já foi para lá, tem gente, tem shurim, pessoas sentam nas escadas, nos corredores para escutar o shurim, não tem espaço. Graças a Deus. E na verdade, de repente Akiva, que estudava em Ponovitch, de repente recebe um convite de casamento e o remetente era da Suíça. Só que como todo bom Bahur Yeshiva, ele vê o nome dele, Akiva, ele vê que tem muitos Akivas, ele não conhece ninguém na Suíça, o casamento, o convite não deve ser para ele. Ainda mais que ele não vai poder chegar até lá, então certeza que o convite não é para ele, porque ele não conhece ninguém lá. Mas ele olha e vê que o sobrenome dele era o nome e sobrenome, não tinha mais ninguém na Yeshiva com o mesmo nome e sobrenome. Então ele pegou, abriu o convite, ele viu que o nome do noivo era Yonatan, no convite. Ele falou que estranho, estava escrito lá, veio um convite, ele falou, deve ter sido um engano, ele ia jogar fora. Mas ele vê um papelzinho dentro do convite, e junto com o convite de casamento, estava escrito o seguinte, querido Akiva, eu, noivo, escrevendo, ficaria muito grato se você viesse daí de longe de Israel para o meu casamento. Eu sei que é longe, e eu nem sei se você vai conseguir vir. Mas de qualquer forma eu quero te contar uma coisa. Eu quero que você saiba que você fez toda a diferença na minha vida. Aí nesse minuto aqui eu falo, peraí um minuto. Pode ser que o convite veio com o nome, sem querer, meu nome, sem querer vamos dizer, o meu sobrenome, alguém se confundiu. Mas o papel endereçado a mim, uma anotação do noivo para mim, ele procurou, alguém conhecia esse noivo em Ponovitch, pegou o telefone e ligou para ele, falou, olha Habibi,
Pelo convite, eu talvez nem te ligaria, talvez você fez um engano, mas você escreveu uma anotação e para quem você quer que eu entregue isso? Porque eu acho que eu nunca te conheci, você deve estar enganado. Assim disse Akiva para o noivo. O noivo vira e diz para Akiva o seguinte, com isso a gente termina, meus queridos. É você mesmo, Akiva. E Akiva diz, o que eu te fiz? Eu nem sei quem você é, me desculpa. Diz o noivo para Akiva o seguinte, eu me lembro quando eu cheguei da Suíça para Ponovitch, o voo não é tão longo, mas as pessoas são muito diferentes, eu cheguei perdido naquele mundo, naquele mar de pessoas. Eu cheguei em Ponovitch sozinho, eu tinha saudades de casa, eu tenho empatia com esse sentimento porque eu passei por isso, é muito difícil para uma yeshiva nova, com centenas de pessoas, é difícil. E Akiva fala para ele, olha, eu me lembro muito bem quando você, diz o noivo, desculpa, para Akiva, eu me lembro muito bem, o noivo para Akiva mais uma vez, quando você estava lá, e os outros estavam lá e eu me sentia muito sozinho. Mas eu falei para mim mesmo, depois de algumas tentativas, olha, hoje vai ser a última tentativa. Eu vou tentar mais uma vez hoje. Se o dia for tão nublado quanto era até agora, eu vou voltar para a Suíça e eu vou falar para Hashem que eu tentei o meu máximo de verdade, porque está muito triste aqui para mim. Eu estava saindo do Bet HaMidrash e nada tinha mudado. De repente eu senti alguém mexendo na minha gola da minha camisa social. Eu olhei para trás e falei, que é isso? Ninguém, aqui não sentia essa proximidade? E de repente era você. Você não lembra, mas eu lembro. E aí de repente você, Akiva, tudo isso dizendo Hatan, noivo por Akiva, mexeu na gola da minha camisa e falou, opa, deixa eu dar uma arrumada que você fica mais organizado assim. E por que não ficar bonito? Você é um cara legal, você fique bem arrumado. Na hora que eu escutei isso, você não vai acreditar. E eu nem te falei na hora. O noivo dizendo mais uma vez, Yonatan, falando para Akiva, senti que eu não era mais invisível. Eu senti que nesse mar de gente eu fazia diferença. Porque se alguém olhou para mim, para mexer na minha gola e me dar um elogio, eu falei, uau, deve ser que eu não sou invisível. Foi naquele momento que eu falei, se é assim, eu vou ficar na Yeshiva de Ponovitch. E se hoje eu sou o que eu sou, é porque você me deu aquele sorriso, aquele elogio e arrumou a gola da minha camisa. É uma mudança. A gente nunca sabe o ato que vai repercutir. Mas mesmo que a gente não souber, todo ato tem uma repercussão power. Tshuvá não é estar, é ser, é mudar, que a gente possa escutar coisas maravilhosas, tomar alguma coisa na prática e que o nosso eu seja diferente, um eu com upgrade, que é a coisa mais gostosa que tem no mundo. Porque Hashem falou para a gente, Bereshit, a primeira coisa que eu criei foi um novo começo. E Hashem disse, eu confio que você pode mudar. O nosso trabalho agora é confiar cada um em si próprio e provar para nós mesmos, eu consigo. Semana espetacular, Chodesh Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Simchat Torah, tudo junto, muita alegria, crescimento e vida de upgrade. Tudo de bom.